Começa agora pela TV Alesp o Autorretrato. No programa de hoje você vai conhecer a história de vida e a trajetória política de uma enfermeira e professora universitária, mestre em saúde do adulto e doutora em ciências pela Unifesp. Foi presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, seção São Paulo, e trabalhou durante 35 anos no setor da saúde. Está no primeiro mandato como deputada estadual. Assumiu a vaga neste ano de 2014 no lugar do deputado Alcides Amazonas. O autorretrato de hoje apresenta a deputada Sara Munhoz, do PCdoB. Tudo bem com a senhora? Como é que está sendo essa experiência, essa vinda aqui para a Assembleia Legislativa? A minha 18ª especialização. Nossa, está tudo muito diferente. Ser enfermeira é uma coisa, ser politizada é outra, pensar em política é outra e viver a política é outra coisa muito diferente, com certeza. O mandato como deputado estadual está sendo um desafio, né, deputado, com certeza, mas como é que foi o início da vida política da senhora? Já tinha essa ligação lá atrás com a política? Olha, eu venho de uma época que, dia 31 agora, nós temos aí o golpe de 64. Então, eu vivi essa época do regime militar. Então, nós não tínhamos muito essa abertura para sair, buscar. E tanto que, até pelo fato de ser mulher, numa sociedade que tinha uma dureza em relação à democrática, em relação à democracia, uma dureza em relação à mulher, que ela era de segundo plano. Eu sou da época em que o meu pai teve que dar autorização para minha mãe trabalhar. Então, se você falar em política na minha época, era algo muito complicado para homens. Imagina para mulheres, né? Mas eu sempre tive a curiosidade de saber assim, eu tenho muitos deveres, então quais são os meus direitos? E dentro dessa busca de direito, foi aí que eu comecei a procurar e trabalhar dentro de movimentos. Nunca procurei movimentos políticos mais acirrados, mas sempre que eu podia, eu estava envolvida em alguma causa que eu considerava nobre e que ali tinha algum direito que fora furtado de alguém. E por causa disso eu já arrumei muita briga. Deputada, e tem algum político na família? Não, não tem nenhum político na político. família. Não. Mas eu tinha uma pessoa que, ali por volta de 1979, 80, foi muito importante na minha vida. Foi o professor Sobral Pinto. Então, eu fiz algumas incursões sobre a questão do direito, porque eu não queria brigar, não queria fazer coisas das quais eu pudesse me arrepender depois. E o professor Sobral Pinto foi uma pessoa que me escolou nessas questões da política, não da politicagem, mas da política como ciência. E foi aí que eu comecei a me interessar. Eu devo honra, todos os méritos, e assim, professor, esteja o senhor onde estiver, saiba que aqui o senhor sempre teve uma grande admiradora. E essa vinda aqui para a Assembleia, deputada, como é que foi? Então, essa vinda pela Assembleia foi o seguinte. O papel do enfermeiro em si, ele tem 4 grandes atributos. Ou você cuida, ou você gerencia, ou você audita, ou você pesquisa. E o enfermeiro em si nunca buscou um envolvimento político, porque ele estava muito preso ao cuidar, ao fazer melhor pelo cuidado. E as pessoas pensavam a política para a nossa profissão. E foi a partir de 2000 que eu comecei a perguntar assim, mas e aí? Como ficam as nossas questões? Como ficam os nossos quereres? E toda vez que havia um querer da enfermagem, eu tinha que buscar alguém que conseguisse entender o que eu queria, ou o que a minha categoria queria, que eram os profissionais de enfermagem do Estado de São Paulo, para que nos representasse. E nem sempre nós éramos bem recebidos. Foi aí que eu falei, não é desaforo.
agora chegou a vez de eu buscar o nosso espaço. E aí eu saí e fui buscar a representatividade. Procurei uma série de lugares que não queriam receber uma baixinha, moreninha, com cara de nordestina, que mais estava para movimento de negro do que de enfermagem, enfermeira, né? E não era todo o partido que abraçava essas causas todas. E eu só queria alguém que me abraçasse se eu fosse do jeito que eu estou aqui, in natura. E foi aí que eu encontrei no PCdoB uma casa que me acolheu, que me abraçou, que me orientou e comprou a causa da enfermagem. E não só a causa da enfermagem, mas a defesa de todos os direitos da saúde. Da defesa dos direitos do cidadão, de ser bem cuidado, de ser bem tratado, de ter acesso ao sistema. E essas questões, nós, a partir da hora, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, que eu trabalhava, eu nunca vi um enfermeiro tratar diferentemente pessoas diferentes. Ele buscava cuidados diferentes para a diferença que a pessoa tinha. Mas não porque ele era fulano ou era beltrano. E nem há como fazer isso na enfermagem. Porque ou eu sou uma técnica adequada e faço uma injeção bem feita, independente de quem for, ou eu não sou esse profissional que eu estou aqui defendendo. Com certeza. Então foi por causa disso que eu me envolvi. Está sendo bem representada a categoria, né, deputada? O principal foco, deputada, neste primeiro mandato da senhora? Neste primeiro mandato? Eu imagino que a senhora deve ter vontade de fazer muitas coisas, né? Ah, mas eu foquei. Tiro certeiro. Saúde e educação. E os profissionais da saúde dentro desses dois âmbitos. Enquanto ele é educado, enquanto ele opera no trabalho e enquanto ele precisa se atualizar, reatualizar e reinformar para continuar neste mercado. Então, neste exato momento, eu estou em busca de uma saúde igualitária, de uma acessibilidade, mas, uma vez acessado esse sistema, que tenha profissionais de enfermagem lá dentro e profissionais de saúde que possam dar uma assistência adequada, possam fazer um trabalho adequado e com segurança. A segurança do paciente no ambiente hospitalar, ou mesmo da saúde pública, ou mesmo no PSF, vai ter que ser garantida. E é por tudo isso que o sonho da senhora é ser ministra da Saúde? Menina, como é que você descobriu? Descobri, um passarinho me contou, deputada. Você acredita que desde pequena eu fico olhando lá e falo, meu Deus, que inveja. Um dia eu vou ser ministra da Saúde. Eu não sei se eu estou no caminho certo, mas eu vou procurar. Um dia eu quero ser ministra da Saúde desse país. É um sonho. Está caminhando para isso, deputada, a senhora acha? Então, eu acredito muito naquilo assim. Se você não sonhar, você perde a chance. E é sempre isso. A minha vida foi um sonho. E quando você sonha, Deus, se ele achar que aquilo é uma verdade, que aquilo pode ser de bom para você e para os outros, ele vai providenciar na sua vida, no momento certo. Então, eu acredito muito que tudo que acontece na minha vida, Deus tem guiado a minha vida. E por essa guia divina é que eu peço, Senhor, dá-me a graça de um dia ser ministra da Saúde. A senhora é formada em enfermagem, professora universitária, mestre em saúde do adulto, doutora em ciências. São 17 especializações, é isso? Isso. Em diversas áreas do saber. Em diversas áreas, diversas né? áreas do saber. Qual a mais desafiadora, deputada? Olha, eu acho que a mais desafiadora para mim foi a gestão de recursos humanos, né? Porque quando você fala gestão de recursos humanos, me incomodava muito essa frase, porque você está tratando a pessoa como mais um recurso, como mais uma caneta, um lápis, e isso me incomodava muito. E eu fui para lá para saber realmente o que era gerir recursos. E aí me incomoda muito essa frase, e com isso eu consegui aprender que não se faz gestão de recursos humanos, mas sim que se trabalham pessoas para fazer o melhor, para tirar o melhor delas, para que elas possam fazer uma melhor entrega. Foi isso que eu descobri nessa especialização, o que não fazer. E à medida em que eu descobri o que não fazer, eu fui procurando e aprendendo com os meus pares
o que era melhor para a nossa categoria e para aquelas pessoas que de nós dependiam. Bom, a senhora passou boa parte da vida, nasceu, né, na Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. Mas tem outra história. Tem outra história, Eu sou deputada? mais paulista do que eu, impossível. Sério? Eu nasci na maternidade de São Paulo, na Rua Frei Caneca, morei na Zona Leste, aprendi a torcer pelo Corinthians. História corintiana roxa, né, Hã? deputada? Não, digamos assim, não roxa, mas vamos lá, amigão. Gosta de futebol, deputada? Gosto de futebol. Principalmente se tiver um palmeirense, um São Paulino ali do lado, a gente já, né, tem assunto pro dia todo. Ah, olha aqui, aqui no estúdio tem palmeirense ou é São Paulino? São Paulino, São gente, Paulino. vocês veem, em todo lugar tem que ter um corintiano, um São Paulino e quem é o palmeirense? Tem um Tem palmeirense o palmeirense. ali! Tem um palmeirense ali. Temos- E você? Ó, eu sou corintiana. Corintiana, bate aqui. É isso, brother. também. Já foi assistir algum jogo do Corinthians, deputada, no estádio? Já fui, torci muito, saí correndo também muito. Depu- Menina, dei o azar do dia de eu ir assistir Corinthians e Ponte Preta, perdi. Perdeu. Mas chorei tanto. No outro dia, na segunda-feira, fui trabalhar. O que aconteceu, Sara, que você tá assim? Meu time perdeu. E a senhora como corintiana, deputada, a expectativa para a arena, né, corintiana, que está lá na Zona Leste, né? Qual que é a expectativa da senhora aí para essa arena? Olha, eu acho que é um grande investimento e eu entendo o seguinte, eu não vejo a arena, como um centro de treinamento do Corinthians, não. Mas eu vejo como uma área de grandes eventos, dos quais o Corinthians, por acaso, vai estar como pano de fundo, mas que a Zona Leste de São Paulo precisa de uma área como essa. Você vê, todos os lugares, todas as outras regiões, de uma certa forma, tem o seu polo. Tem um polo industrial, tem um polo de diversão, tem um polo qualquer. Por que não a Zona Leste ter uma área onde tem um centro esportivo, onde as pessoas possam se divertir e ter, para uma área tão carente, algo que possa fazer a diferença? Independente de estar um time por trás disso. Mas eu acho que lá nós temos hoje um time, a Arena Corinthians, que futuramente sediará a Copa, principalmente no jogo inicial. Aí nós ganhamos o Rio, pena que eles ganharam a final, mas não tem problema não, nós estamos aqui para a abertura e vai ser um legado. Que legado que vai ser este? O legado nada mais vai ser do que um local onde nós teremos muitas coisas boas para os paulistas, paulistanos e brasileiros poderem ter um polo de diversão, de descanso e de lazer. A infância da senhora foi na Vila Formosa? Na Vila Formosa. E ali eu vivi muito, ri muito. E lá era muito gostoso, sabe? Porque era menina de rua, moleque de rua, era brincar de amarelinha, não existia essas coisas que existem hoje, a tecnologia não existia. Eu sou de uma época em que levava-se gilete, lâmina de barbear, cujo nome era Gilete, para apontar lápis. Eu tive que aprender a escrever com caneta de pena, tinha que levar o bendito mata-borrão. E na rua, nossa brincadeira era queimada, pega-pega, amarelinha, brincar de casinha, comidinha. E detalhe, Que delícia, né? tudo isso, barro era pego na rua, transformado em televisão. A minha primeira televisão foi de barro. O meu primeiro fogão foi de barro. E como nós não tínhamos um cachorro, porque a minha casa não tinha cachorro, às vezes eu roubava o chuchu do meu pai, que era de mistura, e fazia um cachorro para ficar. Então, até a hora do almoço, ele era cachorro. Na hora do almoço, ele virava chuchu. E daí por diante, era a mistura da casa. Então, eu tinha muito dessas brincadeiras. Mas que infância deliciosa, né, deputada? Muito. Aí vai assim, eu tinha o seu Zeca, que morava do lado, tinha as minhas amigas que eu não esqueço, viu? Helena, Zilda, Henrique. Tem contato a Rita ainda de com esse Cássia, a pessoal, ou Vânia. Eu não tenho contato, mas na minha memória eles são permanentes. Lembra, Vânia, das brigas por causa de caneta? Quando saiu a primeira caneta Bic, eu e a Vânia fizemos uma briga por causa de uma caneta Bic. Nós ganhamos uma para as duas escreverem. Aí
veio uma vermelha e veio uma azul marinho. A Vânia ganhou a azul marinho, eu fiquei com a vermelha. Lembra, Vânia? Bom, momentos felizes da infância, mas também, a senhora passou também por momentos difíceis, né? Por isso a senhora luta por uma moradia digna na infância, na adolescência. A senhora sentiu na pele o que é passar por uma dificuldade, perder tudo, por exemplo, numa enchente. A senhora passou por isso mesmo, deputada? Como é que foi esse período? Então, graças ao bom Deus, eu sou filha de uma tecelã, com muita honra. O nome dela é Antonieta Mendes Munhoz. Mãe, um beijo para a senhora. E o meu pai, em memória, o nome dele era Sérgio Munhoz, ele pertencia à antiga Guarda Civil, depois foi para a Força Pública e depois Polícia Militar, do que eu muito me honro, dessa potência que são os militares no estado de São Paulo. Eu sei a dificuldade que é viver com o que se ganha, e viver com o que se ganha honestamente é mais difícil ainda. Então, eu vivi durante todo esse tempo. Arroz, feijão e ovo nunca faltou, portanto, eu nunca passei fome. Café com leite, pão com manteiga também nunca faltou. E isso porque eu já era de uma classe social que era baixa, mas tinha emprego. Era empregada. Então, graças a Deus, eu nunca passei fome. Mas eu já vivi em duas etapas bem distintas a questão da enchente. Em torno de 1975, nós tínhamos mudado para o Ipiranga, para facilitar, porque meu pai e minha mãe tinham que sair de casa às 3h30 da manhã para tomar o ônibus, para chegar às 6 horas no serviço e só voltavam às 8, 9 da noite, quando se podia chegar de ônibus, quando não se chegava a pé. Né? E em 1977, 78, houve uma enchente que levou tudo. E eu sei muito bem o que é ficar sem nada. A senhora tinha quantos anos, deputada? Eu devia ter uns 13, 14 anos nessa época. Eu sei muito bem o que é viver pós-enchente. Eu perdi 2 amigas de leptospirose e isso eu não perdoo o Estado por causa disso. Eu não me lembro dessas 2 amigas, mas nós éramos amigas de escola. E na enchente, como a escola ficava no alto, havia uma decisão de que, conforme a água baixasse, nós deveríamos ir. E os pais, temerosos de que nós perdêssemos as vagas nas escolas, nós fomos para as escolas, porque eu morava na Baixada da Rua Agostinho Gomes, no Ipiranga, e a escola era lá em cima. Então, a escola não teve problema, mas quem morava na Baixada teve problema. E nessas idas e vindas, uma amiga minha furou o pé dentro de uma água de lodo, né? E veio a ter tétano e falecer. E 2 pegaram leptospirose. Na época, não tinha cuidado para leptospirose e eu perdi essas 2 amigas, infelizmente. Então, quando eu vejo hoje, eu sei muito bem o quanto sofre na pele quem é vítima de uma enchente e que perde tudo. E agora, pensando que as coisas podiam ser melhores, fui morar em Itanhaém. E em 2009, infelizmente, em Itanhaém, houve uma outra enchente e nós perdemos tudo novamente. E dessa vez a casa não era em desnível com a rua, não. Era nivelada com a rua. E ainda assim, conversando com o órgão público local, o prefeito, ele não fez muita questão e achou perfeitamente normal. É porque não foi na casa dele, porque ele morava bem alto. Então eu hoje também entendo essa relação com o poder público, quando as pessoas vítimas de enchente queixam tanto, pedem tanto e solicitam tanto. E também entendo quando a solidariedade é tão forte, porque quem já viveu isso é assim, é igual à imagem de Cristo. Quem me viu jamais me esquece. Momentos difíceis, hein? Muito difíceis. E é aquela questão assim, não é só de você ter o seu patrimônio perdido, é você ter as suas lembranças perdidas. Hoje, quando você pediu fotos para mim da minha infância, eu não tinha. Não porque meus pais não tivessem. Na época era difícil ter uma foto, mas sempre a gente tinha uma foto do ano. E muitas dessas lembranças foram levadas pela enchente. Você estudou escola pública, né, deputada? Olha, tudo que eu fiz foi na escola pública. Como é que foi essa época de colégio? Então, assim, a minha primeira escola foi a Escola Estadual Professor Suetônio Bittencourt Júnior. Depois, eu fui para o Colégio Estadual José Marcos da Cruz, também na Vila Formosa. Depois, estudei um tempo num colégio chamado AMB, que já era uma iniciativa do SESI. Aí, o segundo grau eu também fiz
na Escola Estadual Professor José Marcos da Cruz, na Vila Formosa. Saí de lá, fiz cursinho, e o cursinho foi feito graças a uma bolsa de estudos que eu tive num grande cursinho de São Paulo. E que foi lá que eu vi muitos dos exercícios de cidadania, porque ele ficava localizado na Avenida Paulista, e ali o número 900 era emblemático na época. Então, todos os movimentos que eu aprendi, foi ali que eu comecei a fazer o meu exercício de cidadania. Depois disso, eu estudei na escola, na Universidade Federal. Né? Na época, era a Escola Paulista de Enfermagem, depois ela foi federalizada, tornou-se Universidade Federal de São Paulo, de quem eu muito orgulho e devo tudo que eu tenho aqui, e, em especial, alguns professores dos quais eu não me esqueço. Professora Rosa Pimenta, professora Amélia Maranhão, professora Sônia, professora Cidinha, professora Isabel Cristina Koval, professora Celina Castanhari e o padre Ivo Gelain, que foi a pessoa que nos deu esse caráter do que era ética, estética e moral. Então, lá eu aprendi muito e eu sou muito grata a essas e outras pessoas às quais não quero ser injusta. E eu lembro que o meu primeiro parto, porque eu sou enfermeira obstetra, foi com a professora Eliette. Professora Eliette, um beijo. Legal, você lembra de todo mundo, né, deputada? Lógico que a gente acaba esquecendo, às vezes, algumas pessoas importantes também, mas todos foram muito importantes. Né? Eu citei alguns, mas assim, desde a Dona Eliel, que era a pessoa que tomava conta da porta, né? O Marcos, que era o menino da biblioteca, que ajudava e emprestava os livros para a gente copiar de madrugada, porque não tinha xerox, não tinha nada. Aí, Marcão, onde você estiver, um beijo grande, querido. Né? A bibliotecária, aos guardas que ficavam na rua, né? Ao seu Maneco, da lanchonete. Nossa, quanto fiado, né, seu Maneco? Ainda bem que eu paguei tudo. Deputada, vamos falar um pouquinho de família? Sim. Suas irmãs, todas com S? Minha filha. Eu falo isso minha filha, mas é verdade. Foi uma aposta, você acredita? Então, uma aposta assim, dos seus pais? Dos meus pais. Meu pai sempre queria um homem. Diz ele que ia para a maternidade de São Paulo e ficava assim. Ele não se incomodava com nada, mas ele adorava, porque os pais ficavam fora e ficava uma luzinha. E você recebia o número da sala que a mãe estava. E nessa sala acendia a luzinha cor-de-rosa e azul. E meu pai na torcida por um menino. Torcendo para acender a luzinha azul. A luzinha azul. E tinha aquele detalhe, era quem ia dar a continuidade do nome da família, não é? Então, quem ia ser o Munhoz que daria a continuidade à família. Aí, primeira, luzinha cor-de-rosa. Aí, como o acordo era, se nascesse menino, os nomes eram com A. Se nascesse meninas, era com S. Meu pai perdeu a aposta e foi Sara, Sônia, Sandra, In Memoriam e Solange. Então, fez um time dos 4 S. Mas, mesmo assim, o meu pai insistiu que alguma de nós fizéssemos algumas coisas que fossem de homem. Inclusive, ingressar na Marinha. Não, meu bem, não foi Academia de Polícia. Pois é. Fez tudo isso, deputada? Não, eu na verdade, foi uma aposta que meu pai fez com o comandante. Que, embora eu fosse uma menina, eu conseguiria. Então, o primeiro concurso da Marinha Brasileira, eu passei, fui lá, fiz a prova, passei, fui aprovada. 1,53 m, precisava de 1,65 m, mas pelo menos foi meu nome saiu no Diário Oficial como aprovada. Sim. Na Marinha Brasileira. Agora, depois disso, não conformado, ele falava assim, tem que vir alguma coisa de homem. Eu falei, pai, mas o que eu vou fazer? Você vai ser despachante policial. Eu falei, Senhor da glória. Teve o despachante também. Fui despachante policial. E como despachante policial, para fazer porte de arma, tinha que ter um curso na academia de polícia. Dito e feito, fui lá. Foi fazer o curso. Só tinha eu de mulher no curso, né? Só eu de mulher. E aí, chego lá, apresento uma série de coisas. Que ano foi isso, deputada? 1980. Chego lá na academia, fui apresentada aquele monte de coisa, arma disso, arma daquilo, arma daquilo. E eu achei um negócio muito bonitinho que parecia uma pera. Peguei. Mas eu achei tão bonitinho, nada mais, nada menos do que uma granada.
Achei lindo aquilo. Peguei, era a única coisa mais feminina que tinha lá. Peguei, alisei. Achando uma belezinha. E sabe o que tinha? Naquela cabecinha, assim, tinha um colarzinho. Eu achei aquele colar uma gracinha. O que fiz? Puxei o pino. Era um artefato. Era um artefato de potência menor, mas que não deixou de explodir com os vídeos da academia. Meu Deus. Muito obrigado. Prazer, Sara Munhoz, por favor. O seu curso acaba de terminar. 24 horas de curso. Não foram indelicados, mas praticamente assim. Olha, você vai estudar tudo. Fiz todos os conhecimentos teóricos, porque a prática era melhor ir para a cozinha. E seu pai ficou sabendo disso? Depois de 3 meses, quando eu consegui, porque se eu soubesse antes, na época tinha a tal da surra. Eu nunca cheguei a apanhar, mas a promessa vinha. Com certeza. Deputada, seus pais, o senhor Sérgio e a dona Antonieta, qual foi o maior aprendizado que a senhora teve com eles? O maior aprendizado foi a honestidade. A honestidade, a honradez e o respeito para com os mais idosos. Né? Então, não tinha isso de encostar perto de uma pessoa e não cumprimentá-la. Independente de idade, sexo, raça, cor, não tinha isso. A outra coisa é a igualdade. Na nossa casa, nunca teve empregado. São pessoas que trabalham conosco. E sempre foi assim, sempre. Então, certa feita, eu recebi uma pessoa importante na minha casa e ele era de outro país e sentou todo mundo e ele começou a comer. E o meu pai falou assim, um momento, por favor. Aí, o nome da menina, Débora. Débora, vem sentar para comer. Aí a pessoa vira e fala assim, mas ela não é serviçal? Ele falou, não, foi ela que preparou o que você vai comer. Existia um respeito. Se ela pode preparar o que você come, ela pode sentar com você, desde que ela te respeite. Aí ele comeu muito a contragosto junto conosco. A Débora estava acostumada a bater o pratinho dela, levantou e pronto. Então, tiveram muitas Déboras na nossa família. E certa feita, uma pessoa fez cara feia e a mãe simplesmente quer comer, come. Não quer, pode se levantar, porque aqui em casa, a casa é minha, o espaço é meu e aqui respeita-se todo mundo. Então, respeito ao próximo foi uma coisa muito importante. E uma outra coisa que nós aprendemos era não ter medo das pessoas que eram mais desprovidas de bens. Então, nós nunca tivemos medo de alcoólatras, mendigos, pessoas que, por alguma situação na vida, pediam coisas, né? E nós sempre fomos orientadas assim, você vê alguém com fome, dá, porque quando você chegar em casa, você tem. Então, repartir o pão foi a outra coisa que nós aprendemos e aprendemos muito bem. Pai, mãe, eu sou muito grata por isso. Bom, para quem não sabe, a senhora também é uma artista. Oh, mas vocês também, hein? Eu sei de Buscam tudo, deputada. tudo. A senhora é uma artista, pinta Não, como é que você porcelana. soube dessa história? Como que eu soube? Isso é um segredinho. Tem um passarinho que fica me contando aqui no ouvido, sabe? Ah, é o seu grilo falante? Acho que é meu grilo falante, deputada. Tá. Ela tem um grilo falante. Que história é essa, deputada? De pintar porcelana? A senhora também coleciona bonecas? Menina. Conta pra gente essa história. E aí, vou te contar um caos. Eu odeio ser desafiada. E todo mundo me via espoleta, né? Sempre fui de aprontar muita arte, não resta a menor dúvida, né? Então a gente corria atrás de cachorro, fazia fogueira, pulava fogueira, coisa que o povo hoje nem sabe o que é, né? Brincava de esconde-esconde, o dia inventava que estava doente para dormir na escola, eu acho que isso é uma coisinha assim. Tentava dar um nó no banho, porque tinha que tomar banho lá embaixo, porque os banheiros eram fora de casa e tal. E certa feita fui ser superintendente de um hospital em Volta Redonda. E tinha uma enfermeira de nome Fátima. E a Fátima falou assim, eu duvido que você tenha paciência para pintar porcelana. Eu falei, você não me conhece. E a Fátima me levou a conhecer a pintura em porcelana, num estilo chamado Imari. Fátima, obrigado. Mas você perdeu a aposta. Pelo menos isso você há de convir comigo. Cheguei até hoje, tem até algumas obras que eu fiz que foram para exposição. Tenho 2 vasos premiados. Bacana, olha, parabéns. Muito legal, né? E pintei e pinto porcelana. Porcelana é um hobby. É um hobby, é uma paixão. Na hora assim,
de estresse, eu vou para porcelana. Aham, isso ajuda. E eu gosto muito de colecionar. Aí, conforme eu fui para porcelana, eu não sabia assim. Eu gosto muito de colecionar duas coisas: caixinhas de porcelana e boneca. E boneca. Bonequinhas com rosto de porcelana. Bonecas, isso que eu ia de rosto perguntar. de porcelana. E o corpinho de pano. De pano. Então eu tenho assim de todo mundo. E uma coisa que começou muito engraçada, eu recebi eu estava no Corém e nós tivemos o prazer de receber a visita da rainha do Líbano, que por acaso também é enfermeira. E ela me trouxe uma xícara de presente. Eu não sei o que aconteceu. De repente, eu acho que hoje eu tenho mais de 800 xícaras do mundo inteiro. Acharam que eu colecionava xícara e eu comecei a receber xícara. Portanto, se algum dos ouvintes quiser, mande aqui para a Lespe que eu vou receber com todo gosto. De churrascaria, de hotel, de boteco. Coleciona caneca. Aceito xícaras. Tem que ter o pis e a xícara. Não pode ser só caneca. É a xícara. Tá. E o Corinthians, por favor, manda uma xícara para mim, né? Eu não tenho uma... O Corinthians não tem xícara, caneca tem. Eu quero uma xícara. Né? É verdade. Pedir. Qualquer corintiano, manda a xícara para mim. Manda uma xícara com o Pires. Com o Pires. Deputada, só voltando um pouquinho na questão das especializações, a senhora estudou medicina em Pouso Alegre. Como que a senhora foi parar lá em Pouso Alegre? Como é que foi essa história? Sérgio Munhoz queria um filho que tivesse profissão de homem. E para ele, enfermeira era coisa de mulher. E eu fui para a faculdade de medicina. Em Pouso Alegre. Em Pouso Alegre. Fiz 6 meses, passei no vestibular. E lá, meu pai e minha mãe estavam dando aquilo que eles não tinham para poder me manter. E eu não achava justo, só por um querer do meu pai, voltar. E essa foi a minha primeira rebeldia. Chegando lá na faculdade, tinha 2 coisas que eu tinha que me desvincular: da minha família e aprender que existia uma soberania naquela casta selecionada. E eu não me dei bem com essas 2 coisas. Aí eu voltei, prestei vestibular para enfermagem, passei numa série de lugares, prestei vestibular para direito, passei numa série de lugares. Foi aí que eu falei para você que eu fiz algumas incursões pelo direito, mas a minha paixão mesmo era cuidar de gente. E nessa época já existia a doutora Wanda Aguiar Horta, que dizia que a enfermagem nada mais era do que gente, a ciência, a arte de gente que sabia cuidar de gente. E eu gostava de gente, então eu fui aprender a cuidar de gente. Com certeza. Deputada, infelizmente está acabando o nosso tempo, mas Nossa! para finalizar... Passou tão rápido, né? Menina, já? Para finalizar, deputada, eu sei que o sonho da senhora é ser ministra da Saúde. Eu acho que não está muito longe disso acontecer. Está caminhando para isso. Mas a senhora tem algum sonho ainda não realizado? Um sonho que a senhora gostaria muito de realizar? O meu grande sonho, o sonho assim que eu, nas minhas orações, peço sempre a Deus, é que um dia eu gostaria de ver a erradicação da fome no mundo. Esse é o meu grande sonho. Porque é muito difícil ver uma pessoa passar fome. Eu não me conformo. Tem uma imagem de um artista onde ele mostra uma criança pobre, uma criança desnutrida totalmente. Ela já deve estar num estado tão avançado que ela deve estar por cauchocoro, por marasmo, que são os estados mais avançados da desnutrição, e um urubu parado do lado. Não sei se você conhece essa foto. Tem a criança sentada, curvada, e um urubu esperando ela morrer para comer. E isso é uma situação assim que todo dia nas minhas orações eu falo: Senhor, ajuda a erradicar a fome nesse país, ajuda a erradicar a fome no mundo. Porque Deus fez um mundo tão grande, quando Ele fez com tudo que tinha que ter. E, infelizmente, o homem, pela sua ambição, destruiu. Senhor, prepara que a fome seja erradicada do mundo. Deputada, obrigada pela presença da senhora aqui no Autorretrato. Infelizmente, o tempo é pouco, a senhora tem muitas histórias para contar, mas eu agradeço muito a presença da senhora aqui. Eu gostaria de deixar um beijo a todos os telespectadores. Meu gabinete está aberto a todos. Venham, sintam-se à vontade. E eu estou aqui, não só para representá-los, como todo mundo aqui vem pode sentar e dizer, porque essa é a função maior do nosso cargo. Mas eu estou aqui
para, de braços abertos, recebê-los. Muito obrigada, eu agradeço a você, agradeço aos meninos que estão aqui nos bastidores, agradeço ao seu grilo falante e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, você acompanhou aí o Autorretrato com a deputada Sara Munhoz do PCdoB. A gente se fala no próximo programa.